Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos aqui para o debate do Jogo Aberto falando sobre a seleção brasileira contra a Argentina e em especial teremos o Wesley de titular. Que surpresa que a gente vai ter. Vai ser muito bom ver o Wesley enfrentando, né, uma seleção como a Argentina. Esse é uma vitrine muito boa para o jogador, né, que vai cada vez mais se valorizando, e o Flamengo com certeza também vai ser muito beneficiado com isso. Vamos ver os comentaristas aí, né, falando sobre esse assunto. Tem Everton Guimarães, tem Renata Fã, Ronaldo Giovanelli e vários outros que vocês já conhecem. Então se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhuma novidade. Vamos agora acompanhar, né, tudo isso aí. Então, créditos na descrição. Vamos lá. Falando em admiração, eu admiro o Anivaldo Decilo. Trabalha bem, texto bacana, postura legal, o homem da chuva. Eu não sei como é que a Band não contratou o Decilo para ser o meteorologista ainda da emissora. Impressionante, eu já teria há muito tempo feito esse acréscimo, não é? Porque ele entende tudo de condições climáticas, principalmente da chuva. E queremos chuva de bom futebol em Buenos Aires, hein, Cilo? Agora o Rafinha deu uma polemizada. Tomara. E o iPad dele, hein? O Rafinha. Da pré-história. O Rafinha, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aí, vem chuva daqui a pouco, você imagina. É o seguinte, o Rafinha falou pro Romário, aquela coisa, né? O Romário sabe como tirar uma lasquinha do cara. E o cara entrou. Rafinha hoje é um dos melhores do mundo, o Romário campeão mundial, aquela frase, eu não sei, os caras já gostam da gente. Bom, Renata, deixa eu falar do que está acontecendo aqui nesse momento. A seleção brasileira acabou já o treinamento. Eu falei para você que mais cedo que a seleção 1h30 da tarde vai deixar o hotel que está aqui na minha frente. Aí o Cabeça fez as imagens já do ônibus da seleção brasileira, o ônibus já chegando aqui, o pessoal vai almoçar rapidinho. O Rodrigo Caetano estava numa correria danada para fechar mala, essa coisa toda. 3 horas da tarde é esse voo para Buenos Aires. Eu falava mais cedo com o Rodrigo Caetano e ele disse que a logística da seleção brasileira foi exatamente essa: prever menos tempo possível em território argentino, porque sabe que tem provocação, mesmo com batedor, ônibus passando, por isso não quisemos treinar em Buenos Aires. Então, optou-se pelo treinamento aqui, foi pela manhã, o pessoal já está almoçando nesse momento, daqui a pouco caminho para o aeroporto e esse voo para Buenos Aires, para tentar quebrar um tabu recente aí, né? São 4 jogos sem vitória, são 3 derrotas e um empate com relação ao time da Argentina. A seleção brasileira, em relação à equipe da Colômbia, são 6 alterações. Eu posso até te dar uma prévia aqui do que pode ser o time inicial da seleção brasileira nesse duelo. O Bento no lugar do Alisson, Wesley por opção no lugar do Wanderson, Marquinhos e depois ao lado dele o Murilo, 2 zagueiros, porque a gente sabe que o Gabriel Magalhães ele está suspenso, e o Guilherme Arana na ala esquerda. O meio-campo bastante mudado. O André e o Joelinton nas vagas de Bruno Guimarães e também do Gerson. E aí a surpresa foi a entrada do Matheus Cunha no lugar do João Pedro. Não pelo João Pedro, havia também a possibilidade do Savinho, mas o técnico Dorival Júnior optou pela entrada então do Matheus Cunha, que pode ser um terceiro homem no meio-campo ou um quarto atacante. Completando o time, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, o melhor do mundo na atualidade. O técnico Dorival Júnior, eu fiz uma pergunta na entrevista coletiva sobre as críticas que ele vem recebendo. Muitas críticas, às vezes pelo desempenho, às vezes pelo resultado da seleção brasileira, e ele nos respondeu. Vamos ouvi-lo. Eu convivi a minha vida toda, eu estou desde 6, 7 anos de idade dentro de um vestiário de futebol. Eu convivi a minha vida toda, desde o primeiro momento que eu me vi como criança, gostando de futebol, e entendendo um pouquinho daquilo que vinha acontecendo. Nós vivemos um país da crítica. É uma pena isso. Existem poucos reconhecimentos, não é apenas um futebol, eu digo isso em todas as áreas e sem agredir ninguém, sem sentido de justificar nada, ao contrário, é uma percepção que eu tenho. Eu acredito em trabalho, em dedicação, em respeito acima de tudo e em seriedade dentro daquilo que nós fazemos. Em todos os clubes que passei, tive a oportunidade de voltar praticamente em 4 ou 5 deles, e não por apenas uma vez. Eu acho que é porque alguma coisa nós deixamos lá atrás.
se eu não tiver esse entendimento de, depois de tanto tempo trabalhando com futebol, entender o meio que eu viva, a forma como todos pensam e aquilo que se é cobrado, eu não teria nem aceito o convite da seleção brasileira e talvez não daria sequência à minha carreira após atleta como um treinador de futebol. Se eu abracei tudo isso, é porque, graças a Deus, eu me preparei muito para um momento como esse. E não passei por cima de ninguém, não pisei em ninguém, não sugestionei nada. Ao contrário, sempre valorizei muito a minha classe, a minha categoria, luto por ela e acredito que esteja num caminho. Me cobrem ao final de todo esse processo. O início, às vezes, ele é bem trabalhoso e poucos entendem, mas afinal de tudo isso aí, de repente, pode ser muito diferente daquilo que todos estejam observando nesse instante. O Dorival tem consciência das críticas, das cobranças, avaliação do desempenho da seleção brasileira jogo a jogo. Tem um resquício do que não vem acontecendo desde 2002. O Brasil não entra numa Copa do Mundo para participar, ele entra para ganhar, para ser o grande vencedor. Aí a Argentina ganha a última Copa, nós somos eliminados de uma maneira muito cruel. Então tudo isso ainda pesa. Havia uma expectativa e ela não se configura. E o Dorival herda, mas também tem o trabalho dele, as escolhas que ele faz, os jogadores que ele convoca, a maneira como ele monta o time. Então, Everton, a gente vê que seleção brasileira é outro departamento. Todo mundo tá aí no dia a dia acompanhando seu clube do coração, mas a seleção ela tá desconectada pela falta de ser campeã, de resultados mais robustos. É isso que hoje mexe com o torcedor negativamente. E precisa mudar. Ganhamos da Colômbia. Se ganharmos da Argentina, seria um bom gatilho para uma mudança de chave. Se do jeito que as coisas vêm acontecendo, Rê. O Dorival já disse que houve uma evolução considerável. Imagina se ganha da Argentina, né? Mas é uma evolução que só ele está enxergando. Porque ele tem tanta qualidade na linha de frente, mas tanta qualidade que os caras decidem por ele e não pelo trabalho dele. E ele meteu um Argel Fux ali, né? E não interessa como começa, mas sim como termina. Ele falou, me cobrem no final. Me cobrem no final. Não dá pra cobrar no final. Aliás, qual é o final, Dorival? Qual é o final? Final é depois das eliminatórias? Final é quando, se você não consegue ir pra Copa, todo mundo vai conseguir. São 1.180 seleções na Copa, todo mundo vai. Se montar a nossa aqui, a gente classifica. Agora, o final é quando? O final é depois das eliminatórias? O final é na Copa se sai? Quando é que é o final? O final do processo é a Copa. Pois é, então... Que ele disse que chega na final já. Ele falou que ia cobrar no final, que ia chegar até a final. Então, assim, não tá legal, a seleção coletivamente é um caos absoluto. Mas e tem o que ver faz como é que a ele pegou diferença a seleção pra ele também, né? são os homens de frente. Ele pegou a seleção aí nas eliminatórias, lá embaixo ele pegou a seleção brasileira, o Dorival, não foi? Ele pegou a seleção lá embaixo. Do Ramon, ele pegou, Fernando Diniz. Então, ele pegou do Diniz, pegou do Ramon, ele pegou uma seleção destruída. Ele teve que mudar tudo. Mas mudou o quê? Ele teve que mudar peças. Mas mudou Mas o quê? eu acho assim... Coletivamente é a mesma coisa, continua embaixo. Mas a maior impressão que nós tivemos da seleção no comando Dorival foram os amistosos, né? Você lembra? Arrebentando, jogando bem. A seleção falou, nossa, agora acertou a seleção. Ganhou da Inglaterra e empatou um jogaço com a Espanha. Com a Espanha. Então você analisou ali e falou, nossa, acertou, né, o Dorival? Só que a sequência disso, as coisas declinam totalmente. O futebol da seleção brasileira, ele vai abaixo e não consegue jogar um bom futebol nas eliminatórias contra até seleções fracas. Copa América foi né? mal. A Copa América foi mal. Então, uma somatória de situações que começou a colocar um ponto de interrogação. Eu fui um dos grandes defensores do Dorival na seleção brasileira. Acreditava, pelo que ele fez no São Paulo, pelo que ele fez no Flamengo, pelo que ele fez aonde ele passou, eu acreditava que o Dorival ia realmente dar uma cara a essa seleção. Só que tem um porém, seleção brasileira, para nós brasileiros. Tem sempre o protagonista. Ou seja, aquilo que o Vini fez, que ele não fazia com a seleção brasileira. Me dá a bola. Foi lá, driblou, tomou a falta. Me devolve essa bola, bate de fora da área e faz o gol. Então a seleção brasileira, ela sempre teve o jogador que é protagonista, o jogador que define, o jogador que chama a responsabilidade. E o Vini Júnior tem condição de fazer isso. Pelo que ele joga no Real Madrid, pelo que ele joga de futebol. Então é isso que faltava à seleção. E tá de parabéns o Vini que ele fez nesse jogo. Eu tava transmitindo o jogo e eu fico naquela carência por ter tido o Romário, por ter visto o Ronaldo, por ter visto grandes craques do futebol brasileiro. Eu fico naquela carência, aquela expectativa de ver um jogador que chame a responsabilidade, que pega a bola e define o jogo como o Vini fez. O Sgarbi aqui, todo mundo sabe que você é muito fã do Neymar e de longa data, e a gente fica esperando pelo Neymar.
Talvez essa dependência ou essa desculpa seja utilizada o tempo inteiro. Tomara que a seleção esteja muito bem para que quando o Neymar esteja completo, ele possa acrescentar aquilo que todos esperam. Mas você consegue ser fã do Rafinha, do Vini Júnior? Como é que você enxerga? Porque a sua geração, ela gosta de ter um ídolo, joga videogame. Como é que você enxerga esses caras? Esquece um pouco o Neymar, deixa ele de lado e pensa nos outros. Se tem jogador brasileiro que vai para a Europa, para o Barcelona, Real Madrid, e joga a bola que esses caras jogam, são craques também que têm totais condições de, na seleção, jogar bola. Eu penso isso. Por isso que existe a cobrança muito, né, do brasileiro, do povo em relação a isso. Porque grande parte das pessoas acompanha a Champions League, a La Liga, vê os caras destruindo lá e na seleção um pouco menos. Por isso que o torcedor cobra. Mas são craques. Eu discordo do Everton, por exemplo. Para mim... Que bom. Não, é excelente para mim, né? Qual é o seu ponto de discordância? Concordar com o Panda também, mas é porque a seleção... Tô brincando, desculpa. A seleção, no modo geral, na minha opinião, tá? Lógico que no começo demorou para conseguir resultados, para conseguir as coisas. Demorou. Só que um jogo dificílimo contra uma grande seleção, que é da Colômbia. Grande seleção ganhou o quê, Sgarbi? Mas ganhou o quê? Historicamente, a Colômbia fez o quê no futebol? Tem um grande Croácia, nunca Bélgica, tá bom, mas é uma seleção boa. Você para ver, o time é bom. Mas a Colômbia evoluiu e é isso que a gente quer da seleção, né? Mas, como se tem o Rames como jogador da Colômbia que não joga nada em lugar por isso ele tá defendendo. Ele joga bem, desculpa. Ele joga bem, pô. Pelo amor de Deus. Na Colômbia ele joga. É um papo saudosista de que, mas ganhou o quê a Colômbia? Não, cara. Tô falando do presente. Tem um time bom a Colômbia. Técnico bom. Um time que... Não, um time bom. E o nosso titular no Liverpool. Tá bom, mas, cara... E olha, o Brasil ganhando da Colômbia jogou a adversária para a 6ª posição. Ganhou da Colômbia. Vai criticar depois de uma vitória contra a Colômbia. O Brasil, dependendo dos resultados, pode voltar para a 6ª posição. Isso que é o duro, né? Pois é, o Equador resolveu, Chico, também entrar nessa história graças a Ener Valencia, que ainda perdeu um pênalti, mas fez 2 gols. Independentemente disso, o Dorival tem sido muito criticado. É exagero? Você acha que é justo, injusto? Como é que você enxerga esse posicionamento de mídia e também da torcida contra o Dorival? Sonhe com o Ener Valencia, Chico, nosso centroavante. Coisa mais jogador, é bom jogador. Eu acho super justas as críticas ao Dorival e ao trabalho dele, exatamente pelo que o Sgarbi está falando. Nós temos, não quer dizer que o Dorival tem que ser mandado embora. Não, ele fala, me cobrem ao fim do processo. Eu não sei se ele vai ter tempo desse processo. Nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Esse é o problema, porque o que a gente precisa ver, e aí eu estou alinhado um pouco com o Everton, é a evolução. E a evolução que ele enxerga, eu também não enxergo. Eu sei que nós precisávamos ganhar a Colômbia, o resultado era o mais importante, nós estamos disputando uma competição, né, que é a eliminatória, então nós precisamos vencer acima de tudo. Mas quando a gente olha uma perspectiva lá na frente de Copa do Mundo, a gente precisa ver esse time sendo construído, sendo montado, com opções, e assim, realmente eu acho que o Brasil ainda depende muito das suas individualidades. Então, quando o Dorival enxerga essa evolução e a gente não, quando a gente vê o potencial desses jogadores, até pelo que eles fazem na Europa e dentro da seleção não, o que a gente precisa cobrar é do comandante, é do cara que organiza tudo isso. E nesse momento ainda não está acontecendo. Tá, agora, Marco, vamos lá. Ele perde a dupla de volantes, o Bruno Guimarães e o Gerson. Ele perde o goleiro titular. Ele muda por conta própria e por escolha a lateral direita. Ele não tem ainda o centroavante, não tem o Neymar. Então, ele tem problemas também. Eu não acho que esse Brasil de agora será necessariamente o Brasil da Copa. Sim. O Brasil terá acréscimos. O problema é que ele precisa, nesse processo todo que ele mesmo falou, conquistar a torcida, oferecer algo mais. Renata, qual foi o treinador da seleção brasileira que não foi criticado em todos os tempos? Todos foram. Em todos os tempos. Não houve um que fosse unanimidade. Mesmo o Tite, com bons resultados, também era profundamente criticado. Então, pegar a seleção brasileira não é tarefa fácil. Eu vou falar mais, eu acho que o que falta à seleção brasileira não é... Protagonistas tem até demais. Vai ter o Neymar, vai ter o Rafinha, vai ter Vini Júnior, o Rodrigo. O que falta para a seleção brasileira, na minha opinião, é um líder que não joga tanto, mas que imponha. Veja que o Rafinha teve que correr até o Vini Júnior para ele sair logo do campo para não tomar um segundo amarelo. Quer dizer, parece que na cabeça dele não passa essa possibilidade de tomar um amarelo bestamente. Então, algum líder, como tivemos Dunga, como tivemos outros jogadores em seleções relevantes... Não tem esse jogador. Pois é, não tem. Então, vamos entender que esse é o problema. Esse líder é o Neymar? Ele não é o líder, ele é o protagonista, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Eu estou entendendo o que o doutor está falando. Agora, está faltando uma liderança de capitão mesmo, que chega lá e fala, senta, vai,
volta, sai logo. E a gente mas sabe quem é. E a gente sabe quem é. Levanta. A gente sabe quem é o capitão. Então falta esse capitão. Não, ele não é esse jogador. Vocês lembram? Eu sei que ninguém gosta de falar no nome dele, ficou meio proibido, mas na última Copa, o que o Tite fez? Quem que ele levou pra ser o líder? Só o líder, não mais nada. Daniel Alves. Daniel Alves. Mas não foi pra isso? Ele foi o último. Foi o último líder então, que tivemos. por isso, o grande problema é que os bastidores, o Marcos sabe muito bem, que já conviveu em várias comissões. Você sabe quem é quem, a personalidade. Aqui nós nos conhecemos. Não é questão de como você opina, como você comenta. É como você é. Qual é o seu jeito de passar informações, de motivar, de conversar, de chegar próximo. O Dunga, acho que é o grande nome. O Dunga era o mais criticado. Puxa, o Dunga foi o mais criticado, mas talvez tenha sido o maior líder. Agora, não passa pela sua cabeça que quando o Marco pede um líder, é porque nos falta um líder como treinador? Sabe aquela imagem que tem que ter um líder como jogador. Eu acho que não pode ser só o técnico. Tem que ter uma coisa meio do fechamento. O Ronaldo sabe disso. Você foi líder já muitas vezes, em grandes grupos. Muitas vezes sem querer até. Mas eu estava ouvindo vocês falarem aqui, eu ouvi que a Araciba Labanian falou e o Clodovil. Araciba Labanian? E o Clodovil é o seguinte... Clodovil? Um não agradou. Quem é o Clodovil? Oi, meu amor. Tá aqui preto aqui. E Aracia Ulisses. O meu Milton Cunha também pode ser. A verdade é que eu fiz anotações, porque agora eu estou me preocupando em fazer anotações. E o Trica falou que o Rames. Tem nada a ver com a seleção, o Rames, velho. E o Chico foi o mais ponderado. O Chico foi o que mais agradou, é isso? O Chico falou assim, tá bom pra mim. Ele falou, tá bom pra mim. Fica na rua, ele falou que ele falou que tá bom pra mim. E a Renata falou o seguinte. Eu disse o quê? Oferecer algo a mais. E é isso. A seleção é isso, é algo a mais. Eles estão onde eles estão, bilionários eles estão. A seleção brasileira, a gente pode até algumas vezes bater no Dorival, mas está em segundo. Veja bem, está em segundo e pegou o time lá embaixo. Ele está em segundo. Não, em segundo é Equador. Então, terceiro. Estava em segundo. Estava em segundo. O Equador resolveu ganhar. Um ponto. Tudo bem que faz diferença em alguns jogos. Não acreditava na vitória do Equador, mas aconteceu. Ele está ali. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, é esse algo a mais. Sabe por quê? Tem que ter algo a mais. Aí eu vou no sonho do Trica aqui, que é o Rames, tal, eu queria o Rames. Por quê? Jogou muito no videogame. O sonho do que é o sonho? De você ir pra onde? Você está dizendo que o Sgarbi não supera o Rames? Não vai superar nunca. Nunca, meu. Vai ter muita terapia pra tirar isso da cabeça. Deixa eu falar uma coisa. Quem? Cássio, pra fechar, Cássio, fecha pra gente ir pra break. Pra fechar, pra ir pra break. Pra fechar, eles estão ganhando em euro no melhor time aí que todo mundo fala, mas na seleção brasileira é esse algo a mais. É esse algo a mais, aquele lá. Quem tira isso do jogador é técnico. Então, menino, mas esse algo a mais que eu tô precisando, é só isso. A Argentina colocou um pouquinho só e ganhou aí o mundo. É essa a diferença. E ganhou do Uruguai fora de casa sem o Messi. Ai. Já Rafinha. Já estamos aqui na internet. Ulisses, o Brasil precisa ganhar da Argentina. Mas é em Buenos Aires. Mais de 80 mil torcedores no Monumental de Núñez. Ok, o Brasil precisa mudar a chave. Para mim, essa vitória, se ela acontecesse contra a Argentina, aí sim, aí o Dorival talvez tenha uma tranquilidade. Pelo menos as pessoas podem falar, mas ganhou da Argentina e na casa deles. E a Argentina desfalcada do Messi, só isso. E nós do Neymar. O Neymar faz tempo. Aí o que acontece? Mas no Messi não atua. O Messi é mais participativo. É o líder dessa seleção, muito mais participativo. É um cara que levou a seleção à conquista do Mundial. O Messi chamou o jogo pra ele, foi inteligente, soube se poupar no segundo tempo contra a França. A seleção da Argentina jogou pro Messi na Copa, por isso que ela perde a primeira partida e depois ela ganha esse título. Assim. E aí todo mundo assumia. Ninguém chega e diz assim, eu não vi nenhum cara, eu vou jogar pro Neymar. O Neymar é a nossa estrela. O Dorival falou, né? O Dorival marcou o jogador. Ia preparar essa, o Depô chegava e dizia, eu jogo pelo Messi. Não, ele é líder calado, Renata. O Messi é um líder calado. Ele lidera só no olhar. Mas é o Messi. Ele é um líder técnico que gera respeito. Não é. Mas só um negócio, mas o questionamento ao Everton. Você chama Ulisses? Eu queria chamar, é um nome muito bonito. Mas pode continuar, Eu queria, o Everton tá todo aqui, Dorival, Neymar, Cara, a grande culpa pra mim que a gente esquece, muitas vezes esquecemos, olha como foi esse processo também de eliminatórias. O presidente que vai ser eleito, né? O presidente que... Eu queria que os presidentes de clube, de federações, dessem entrevista, respondessem a pergunta agora. Por que votar no Edinaldo de novo para ser presidente da cidade? Irmão, nós fomos campeões mundiais com o Ricardo Teixeira, de treinador. Mas, desculpa, não teve toda essa turbulência. Foi preso. Não teve a turbulência de Ramon ser treinador, de Diniz ser interino, de ficar esperando por Ancelotti. O Ancelotti, ficar no Real não teve toda essa turbulência, cara. Um processo difícil também. Eu só acho que o Dorival tá trabalhando há um ano. Beleza. Olha o Sgarbi, voltamos depois dessa, nem precisamos de outras manifestações. Então galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram
as informações, teremos essa novidade aí na seleção brasileira. Enquanto não tem o jogo do Flamengo, né, os jogos do Flamengo, que logo depois dessa data FIFA vai começar o Campeonato Brasileiro, aí que vai começar o que realmente importa pra gente, né, que é os campeonatos importantes para o Flamengo, né, Flamengo disputando. Mas enquanto isso não acontece, a gente sabe que tá tendo, né, data FIFA, a seleção brasileira e jogadores do Flamengo sendo representados. O Gerson, né, teve aquela questão do desconforto que ele sentiu, ele voltou. Isso, de certa forma, é bom para o Flamengo porque ele não ficou lá, né? Se ele continuar lá, pode ser que ele forçasse mais e poderia ser pior. A parte ruim é que o Gerson sentiu isso, a gente não tem informação se é nada exatamente grave, mas aparentemente não, ele deve voltar em breve. Mas sempre que algum jogador do Flamengo vai, né? Às vezes acontece isso, né? De algum jogador sentir alguma coisa. Teve o caso do Pedro, que se machucou, cara, muito ruim. Mas enfim, o ponto não é esse. O que eu quero dizer é que o Wesley, ele tem a chance aí de assumir a titularidade contra a Argentina. Para mim é um desafio muito grande, né? Até porque é contra o adversário mais difícil para o Brasil, na minha opinião, que é a Argentina. Acho que isso é muito lógico, né? É o grande rival do Brasil historicamente. É o time que vem, ou a seleção que vem jogando melhor ultimamente aqui na América do Sul, ou até no mundo também, né? É a atual campeã do mundo. Então vai ser muito difícil, fora que vai ser na casa deles, né? Então vai ser um desafio tanto pro Wesley, vai ser bom para poder testar ele um pouco, né? E acho que se ele for bem lá, a tendência é que ele já tome essa posição para ele. Essa é a minha opinião. Se ele jogar bem contra a Argentina, cara, lá na casa dele, acho que dificilmente ele não vai conseguir jogar bem em outras oportunidades, né? Acho que isso é muito lógico. Para mim, o único perigo para ele é que ele ainda tem deficiências na marcação, então talvez ele sofra, né? Talvez não, ele vai sofrer um pouco na marcação. Isso se o Dorival, né, não colocar ali um esquema que ajude ele, né? Porque tem que ter alguém ajudando ele, porque o Wesley, ele é aquele cara que ele é muito bem ofensivo e tal, mas se ele estiver sozinho para poder marcar um cara que é muito habilidoso, é difícil, né? Não só para ele, como para qualquer marcador. Mas ele é um cara que ele já tem uma dificuldade, ele melhorou muito, ele era pior, mas hoje ele tem dificuldade ainda de marcação. Mas o que compensa é a ofensividade dele, e isso ele tem um diferencial enorme. Você não vê nenhum jogador, nenhum lateral hoje brasileiro que tem essa capacidade dele. Para mim ele é um dos melhores, se não o melhor nesse momento. Ele tem essa característica, tem tudo para ele assumir de verdade, né, essa posição e ficar. Eu tô muito ansioso para ver como que ele vai atuar, né, e o que a imprensa vai falar sobre essa atuação dele. Então a gente deseja aí uma boa partida para o Wesley, lembrando que essa partida vai ser amanhã, né, certamente pela noite, como já dito, na casa dos argentinos, né? Se eu não me engano vai ser em Montevidéu, eu acho o nome, não sei exatamente, ou é em Buenos Aires, não sei exatamente, mas vai ser na Argentina. E aí a gente vai acompanhar tudo direitinho por aqui, né? Esperamos que vocês também acompanhem, e logo depois teremos aqui pós-jogo, né, falando sobre esse assunto para poder ver, né, o debate sobre a atuação do Wesley. Então, vamos ver, né, como que o Wesley, como que o garoto vai se sentir. Não sei também se algum outro jogador do Flamengo vai atuar, se o Alexandro, se o Danilo, o Léo Ortiz, acho pouco provável, mas talvez algum desses possam estar atuando. Quero muito ver esse jogo, estou muito ansioso para ver, até porque não teremos o Messi, também não teremos o Neymar, então vai ser um jogo a ser muito aberto. No mais, agradecemos a vocês, esse foi o vídeo, deixa também a tua opinião do que é que vocês acham que vai acontecer na partida, o que é que vocês imaginam que o Wesley ele pode acabar fazendo, né? Se ele vai se destacar ou não. E o palpite para a partida também. Tamo junto e até o próximo vídeo.